Segundo livro dos Reis, capítulo 1, para a leitura do versículo 17. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 17. Deus, inimigo meu. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor, que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Obrigado pela palavra que foi aberta, que foi lida, meu Deus. Obrigado pela ação do Teu Espírito no nosso meio. Obrigado porque sabemos que o Senhor continuará atuando, sobretudo usando Tua palavra para transformar nossas vidas. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Será que é possível alguém achar de Deus, de alguém ver, enxergar a Deus como um inimigo? Sim, é possível. E esse fenômeno não é novo. No Éden, a serpente conseguiu convencer os nossos pais de que Deus não era honesto para com eles, de que certas restrições que Deus deu a Adão e Eva, na verdade, apenas escondiam motivações escusas. E o diabo diz para a mulher: ele disse para vocês não comerem do fruto desta árvore, porque ele sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão como ele. O mais impressionante é que a mulher, e por consequente o homem, deram ouvidos à voz da serpente, e não à voz de Deus. E por que fizeram isso? Porque deixaram de crer na palavra de Deus, para acreditar na palavra da serpente. Desde então, não são poucos os seres humanos que têm algum tipo de ressalva em relação a Deus, que desconfiam de Deus em função de alguns acontecimentos, com outros. Mas, sobretudo, parece que os questionamentos, eles vêm mais quando é na nossa pele, é na nossa carne que dói. Então, existe um número significativo de pessoas que se dizem profundamente decepcionadas com Deus. Outras não deixam de dizer que creem em Deus, mas, sabe, eles têm lá no fundo uma certa desconfiança em relação às intenções de Deus para com eles. Alguns até duvidam que Deus de fato os ame, em função de alguns acontecimentos em sua vida ou na vida daqueles a quem eles amam. O texto que lemos fala de mais um caso assim, de uma pessoa que tem ressalvas em relação a Deus, de uma pessoa que olha para Deus e vê a Deus como um estraga-prazeres, vê a Deus como um sabotador, vê a Deus como um inimigo da sua vida. Jorão é o personagem em questão. Jorão tinha sempre um jeito de falar para quem quisesse ouvir, que Deus era contra ele, de que de alguma forma Deus não o amava. Irmãos, esse homem, ele levou o reino do norte, porque o povo de Deus dividiu-se em determinado momento da sua história, entre reino do norte e reino do sul, a capital Jerusalém, reino do norte, a capital a Samaria. 9 tribos compunham o reino do norte, lideradas por Jorão. O reino do norte, que foi alvo da profecia de Elias. Elias profetizou contra Acabe, o rei, na época, casado com Jezabel,
uma mulher que não havia nascido ascendência no meio do povo de Deus, mas era de outro povo, e que casou-se com Acabe, e que tinha um poder de influência extraordinário e conduziu o povo de Deus a uma derrocada espiritual. Essa mulher levou o povo de Deus da adoração a Deus para a adoração a um ídolo chamado Baal, um ídolo fenício. Inclusive, ela erigiu um poste ídolo em homenagem a Baal. E é surpreendente que o povo de Deus se curvou diante de Baal e colocou toda a sua devoção e adoração em Baal, menosprezando a Deus. Acabe morreu e Acasias assumiu o seu lugar. E curiosamente ele continuou nos passos de sua mãe Jezabel e de seu pai Acabe. E ele conduziu o povo a aprofundar-se ainda mais em uma derrocada na sua vida espiritual. Muito cuidado com a idolatria. Porque, via de regra, nós, evangélicos, entendemos idolatria apenas com relação àqueles que têm algum tipo de devoção em relação a alguma imagem de escultura. Mas nós também podemos ser idólatras do nosso eu. O nosso ego é um grande opositor à nossa devoção a Deus. As coisas que possuímos podem se constituir em ídolos, podem roubar a nossa devoção. Muito cuidado antes de apontar o dedo para os outros. Até mesmo um ente da família pode se tornar um objeto da nossa devoção, da nossa adoração. Alguém que tem o domínio, o controle do nosso coração. É óbvio que nós devemos amar os nossos familiares e nossos entes queridos, mas a nossa devoção deve-se somente, única e exclusivamente a Deus. Então, Acasias seguiu os passos da sua família e insistiu na sua idolatria. Até num dado momento em que ele vai a um povo estranho em busca de Baal, Elias o confronta, dizendo: porventura não há Deus em Israel? Para que você vá em busca de outro Deus? Para que você se devote a outro Deus? E Acasias morreu. Em seu lugar, Jorão assumiu o trono. E ele segue os passos de sua mãe, sobretudo sua mãe chamada Jezabel. Mas agora há um outro profeta no Reino do Norte. O seu nome é Eliseu, profeta levantado por Deus em lugar de Elias. Irmãos, Eliseu profetiza contra Jorão. Eliseu profetiza contra o povo de Deus. Deus falando duramente, tentando chamar a consciência e fazer voltar o seu povo para ele. Mas é impressionante que, conquanto Deus quisesse a reconciliação com o seu povo, porque Deus sempre irá querer a reconciliação, nosso Deus é Deus de reconciliação, nosso Deus é Deus de paz, e por isso Ele mandou Jesus para que na cruz, ao dar a sua vida por nós, é como se Ele pegasse a mão de Deus, a mão do ser humano e fizesse essa reconciliação. E foi exatamente que Ele na cruz conquistou para mim e conquistou para com você a sua reconciliação com Deus. É por isso que a Bíblia diz que uma vez justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jorão apenas via a Deus como um opositor, via a Deus como um inimigo. E quando é que nós passamos a olhar a Deus como inimigo? Quando é que nós passamos a enxergar este Deus bondoso, gracioso, maravilhoso, como um inimigo? Em primeiro lugar, nós fazemos de Deus um inimigo quando transferimos para Ele, Deus, a culpa que é nossa.
Fazemos de Deus inimigo quando o culpamos por coisas que, na verdade, nós criamos, por coisas que, na verdade, nós geramos. No capítulo 3, versículo 4, a frase recorrente de Jorão é esta, capítulo 3, versículo 4, de 2 Reis. Na verdade, não é a frase ainda, mas apenas um conflito. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com sua lã. A questão, irmãos, é que esse rei, diante da morte de Acabe, ele se levanta contra o povo de Deus, contra Israel, e consequentemente contra Jorão. Ele se volta contra esse povo e Jorão tem uma reação. A sua reação é unir-se a determinados povos que possam ajudá-lo nessa batalha. Inclusive, ele se une ao reino do sul, ao reino que estava debaixo da vontade de Deus e que não era rebelde contra Deus. Eles se unem em um só exército, eles marcham contra o seu inimigo. Eles pegam o caminho do deserto. Lá pelo 7º dia de caminhada, aquelas tropas precisam parar porque a água acabou. Não havia água para o exército, não havia água para os animais. E houve, de fato, uma grande preocupação, porque é impossível sobreviver no deserto sem água. E no meio das murmurações, Jorão se levanta para murmurar. E o que Jorão diz a respeito de Deus? Versículo 10 do capítulo 3. Então o rei de Israel disse: o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Essa era a visão que ele tinha, de que a água acabou por culpa de Deus, e não por culpa de uma estratégia mal planejada, mal executada. Eles, de fato, não calcularam corretamente os dias de viagem até que chegassem a lugares seguros onde houvesse água. A questão, irmãos, é que Deus torna-se culpado pelos erros daqueles homens. Você se lembra quando Deus questiona Adão e ele diz: eu comi porque a mulher que o Senhor me deu esse fruto. É quase como Adão estivesse dizendo assim: olha, eu habitava aqui nesse jardim bonito, dei nome aos animais, vivi aqui lavrando a terra, e aí um dia, um sono tremendo, e hoje eu sei que foi o Senhor que me fez dormir, e quando eu acordei tinha uma mulher do meu lado. Quem foi que me deu essa mulher? Foi o Senhor. Pois é, a mulher que o Senhor me deu esse fruto e eu comi. E quando vai falar com a mulher, Deus ouve da mulher o quê? A serpente me enganou e eu comi. Jogou a culpa na serpente, quase dizendo assim: então, tanto animal bonito para o Senhor criar, por que o Senhor foi criar serpente? De onde veio essa ideia? Há ali nas entrelinhas, irmãos, quase que uma culpa. O culpado é o Senhor. E não poucas vezes nós nos flagramos colocando a culpa de determinados erros nossos em Deus, de falhas no nosso planejamento em Deus. Nós não oramos pedindo orientação a Deus, tomamos decisões precipitadas e depois que as coisas dão errado, nós dizemos: mas Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Às vezes é um casamento precipitado, onde não houve oração, onde não apresentou-se a Deus aquele relacionamento para ver se era da vontade do Senhor, porque Deus tem todo o interesse em cuidar de nós, irmãos. E a precipitação nos leva a tomar decisões, e depois
Ao enfrentarmos as dificuldades, nós nos perguntamos, mas por que comigo, Senhor? Por que isso? Às vezes é um empreendimento, às vezes é algum plano que temos, estamos investindo naquilo, mas sem consultar ao Senhor, irmãos. E muitas vezes, sofrendo as consequências, nós culpamos a Deus por isso. Houve um grande debate na televisão americana diante daquele desastre, daquela tragédia do atentado às Torres Gêmeas, também aquele outro avião que os próprios tripulantes, forçaram para que caísse, sacrificando sua própria vida para que o avião não se chocasse com o Pentágono. Aquela discussão pós-atentados, a nação em choque, o orgulho americano destruído por aqueles terroristas. E a grande questão em debate era por que Deus permitiu isso? A grande questão em debate era onde estava Deus que não impediu que isso acontecesse. Bem, num desses debates, em uma das televisões americanas, das estações, a filha de um evangelista famoso, o Dr. Billy Graham, estava ali e ela começou a responder a essa questão. Por que Deus permitiu? Onde estava Deus? E aqui, em linhas gerais, essa mulher disse o seguinte: nós nos afastamos de Deus. Ao longo dos anos, nós pedimos a Deus para se retirar. Bem, em dado momento da nossa história, disseram, não é próprio, não é correto que se façam orações nas escolas, e muito menos que se leia a Bíblia nas escolas, e nós dissemos, tudo bem. Esse país, irmãos, nasceu com a Bíblia. Enquanto os portugueses colonizavam em busca de gold, os ingleses que colonizaram os Estados Unidos, aqueles peregrinos, eles adentraram aquelas terras em busca de God, na dependência de God, na dependência de Deus. É um país que nasceu com a Bíblia e que tirou a Bíblia das escolas. Disseram, não castiguem os vossos filhos, e espancar filhos está errado. Mas a disciplina de um filho está prevista na palavra de Deus. E existem muitas maneiras de ensinar os filhos, de discipliná-los. E a pior disciplina que se pode dar a um filho é deixá-lo sem disciplina nenhuma. Bem disseram para nós não castigarmos nossos filhos quando errassem, para não os traumatizar, e nós concordamos. Disseram que os professores devem fechar os olhos a muita indisciplina, e todos nós dissemos, tudo bem, é verdade. Aliás, quando eu era criança, e eu fazia alguma coisa errada na escola, e havia um bilhetinho, ou de alguma forma meus pais sabiam, eu estava em maus lençóis com eles, porque certamente eles teriam uma conversa pedagógica comigo. Mas hoje, se um filho faz alguma coisa errada na escola, e os pais são notificados, a conversa pedagógica é com os professores. A conversa pedagógica não é com os pais. Disseram que nossas filhas devem rejeitar os filhos indesejados e que, portanto, o aborto é a maneira de livrá-las deste trauma de criar um filho, muitas vezes sem pai, e nós aceitamos o aborto de boa vontade. Não todos, mas alguns estados americanos aceitam o aborto. Disseram que a liberdade sexual antes do casamento deveria ser exercitada pelos jovens e que poderiam se distribuir nas escolas preservativos, e nós dissemos tudo bem. E é importante o preservativo. São importantes os métodos contraceptivos, mas, irmãos, Deus criou o sexo para o casamento. Fora do casamento, só há sofrimento quando isto acontece. Disseram, tudo é permitido desde que sejam cumpridos os deveres cívicos, e nós achamos isso uma boa proposta, e nós dissemos, tudo bem. Disseram, como somos livres, podemos, em nome da liberdade, difundir a pornografia e imagens perversas surgiram. Era a democracia.
E a democracia precisa funcionar. Eu dizia aqui sobre o Reels do Instagram, onde crianças pequenas, crianças de 5, 6, 7 anos de idade, fazem dancinha com a barriga de fora, abaixam sorte, deixam que apareça sua roupa íntima, e os pedófilos estão lá, curtindo e comentando, e dizendo, me adiciona, fala comigo no chat. A sensualização das crianças. Isso é muito perigoso. O filho pode ter Instagram? Eu creio que sim, não há nada de errado. Os pais devem acompanhar o uso disso com toda a certeza. Com toda a certeza devem fazê-lo. Enfim, ela resumiu dizendo, nós convidamos Deus a se retirar. Nós dissemos, nós não queremos mais o Senhor aqui nos atrapalhando na nossa vida. Hoje, a nação norte-americana está prestes a se tornar uma nação pós-cristã. Infelizmente. E o Brasil não está muito longe disso, não. Que Deus nos livre, irmãos. E quando a gente convida Deus a se retirar da nossa vida, o que nos advém não é culpa dele, é culpa nossa. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados na fornalha. Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas essas pessoas submeteram a Deus a vida deles. Procuraram andar dentro da vontade e dos princípios de Deus. Andar na vontade de Deus não nos exime de enfrentarmos dificuldades como enfermidade, doenças ou até morte na nossa família. Mas, irmãos, Deus fechou a boca dos leões e Daniel não foi devorado. Deus impediu que, apesar de estarem na fornalha, os corpos daqueles 3 jovens fossem consumidos pela chama. Deus os preservou. Se nós andarmos na vontade de Deus, nós vamos ter dificuldade, sim, mas Deus estará conosco. Nós vamos ter dificuldade, sim, mas a graça, a boa mão de Deus nos socorrerá em tempo oportuno. Torna-se inimigo de Deus aquele que põe em Deus culpas que, na verdade, são suas. Em segundo lugar, fazemos de Deus nosso inimigo quando somos incapazes de considerar com gratidão e louvor os feitos evidentes da sua graça. Porque, irmãos, quando isso acontece, eles se veem perdidos. Versículo 11, Josafá, rei do reino do sul, temente a Deus, disse, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo, aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. E então eles chegam lá para consultar o homem de Deus, para dizer o que é que a gente faz. E, irmãos, quando Eliseu vê Jorão, Eliseu dá uma bronca, verso 14. Vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ele era inimigo de Deus. E achava que Deus era seu inimigo. Mas ainda assim Deus é gracioso. Deus é misericordioso e Deus é bom. Então Deus usou o profeta. E o profeta disse, cavem cisternas. E Deus fez com que a água enchesse aquelas cisternas. E Deus disse, vocês vencerão esta batalha. E vocês estão prestes a guerrear. Vocês vencerão os seus inimigos. Jorão viu, pelo menos 2 vezes aqui, nesse texto, a graciosa mão de Deus agindo para abençoar. E ainda assim, ele não reconheceu. Ainda assim, nenhuma palavra de gratidão. Ainda assim, o discurso sendo repetido. Deus nos trouxe a esse deserto para que nós fôssemos consumidos, para que nós perdêssemos a batalha contra os inimigos. É possível alguém assim? É.
Porque não poucas vezes nós deixamos de ser gratos pelos sinais da graça de Deus que nos cercam, irmãos. Nós fazemos de Deus nosso inimigo quando nós não reconhecemos a boa mão de Deus em nossas vidas nas pequenas coisas. O fato de termos um teto, o fato de termos uma família, ela não é uma família perfeita, nem tampouco a melhor família do mundo, mas nós não estamos sozinhos no mundo, nós temos uma família. O fato de nós termos o nosso emprego, de podermos trabalhar, e quanta gente levanta na segunda-feira reclamando e murmurando, porque tem que ir trabalhar. Olhe nos pontos de ônibus cedo, as pessoas que estão ali em busca de um emprego, vão pegar um ônibus para procurar alguma coisa. Uma pessoa me dizia hoje: pastor, eu perdi o meu emprego em 2019, eu tenho feito o que eu posso. Qualquer coisa que me chamam para fazer. Uma pessoa que tinha uma formação, que tinha um cargo, e que tem sofrido para pôr comida no prato dos seus dentro de casa. E quanta gente empregada, quanta gente estabilizada, quanta gente que tem tido condições de pagar as suas contas. E com uma postura diante de Deus absolutamente ingrata. Parece o corredor de Fórmula 1 que vai a 300 km por hora, perde o controle do carro, o carro começa a se espatifar, as peças vão voando, só sobra ele dentro do cockpit, ele sai do cockpit, joga o capacete no chão e fica xingando. Quando devia dobrar o joelho e dizer: muito obrigado, Senhor, porque eu estou vivo ainda. Nós fazemos de Deus nosso inimigo quando não reconhecemos a sua graça. Agradeça. Agradeça pelo esposo que você tem. Ele não é o melhor esposo do mundo, mas você tem um esposo. Agradeça pela esposa que você tem. Ela não é perfeita, mas agradeça. Agradeça pelos seus filhos. Eles estão longe de ser perfeitos. Agradeça porque você tem os seus pais. Agradeça porque você tem quem conduza vocês, quem eduque vocês. Agradeça. Agradeça pelas grandes coisas, quando estas acontecerem. Mas a vida não é feita de momentos extraordinários. A vida é feita, na verdade, de momentos absolutamente normais. E eu diria até banais. Mas agradeça pelas simples coisas da vida. Ou nos tornamos inimigos de Deus. Jesus disse, falando a duas cidades em Mateus 11, 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Gratidão é a memória do coração, dizem os franceses. Coloque sua memória para funcionar. E agradeça. Amém, irmãos? Amém. Terceiro lugar, fazemos Deus o inimigo quando passamos a hostilizar os seus servos. Porque Jorão continuou hostilizando, e dessa vez Eliseu. Diante de um levante de um povo inimigo contra eles, Israel, ele culpa a Eliseu, inclusive o ameaça. Capítulo 6, versículo 31 de 2 Reis. Capítulo 6, versículo 31. E disse: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele, hoje ficar sobre os seus ombros. Ele hostiliza o servo de Deus. O povo de Deus, ao longo da história, irmãos, sempre foi hostilizado. Passando aí pelas arenas onde os leões devoravam os servos de Deus, passando pelas torturas, pelas mortes brutais que muitos cristãos passaram ao longo da história. Na minha infância eu era alvo de perseguição religiosa por ser crente, por professar uma outra fé. E talvez as irmãos, e por certo há pessoas aqui que são assim, muitas vezes ou já foram perseguidos por serem servos de Deus,
por quererem a coisa certa, e nós não somos perfeitos não, pelo amor de Deus, nada disso. Mas a gente luta para fazer o que é certo, deve ser assim, amém ou não? Amém. Deve ser assim. E muitas vezes somos perseguidos. Mas Jesus diz que seremos bem-aventurados quando nos perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra nós por causa do nome de Jesus. Que nós devemos nos alegrar, exultar, porque grande é o nosso galardão no céu. O ruim é quando o crente é mais do mesmo. O ruim é quando o crente é igual a todo mundo. O crente não é melhor do que ninguém. Mas o crente tem que ser diferente. Ele tem que buscar um estilo de vida diferente. Mas perseguições virão. A Bíblia diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então quem é de Deus vai ouvir, quem é de Deus vai atentar, quem é de Deus vai levar em consideração o testemunho. Mas pessoas se tornam inimigas de Deus quando perseguem aqueles que pertencem a Deus. Quando Paulo encontrou Jesus no caminho de Damasco, daquela forma extraordinária, aquela intervenção de Deus na vida de Paulo, na história, isso é chamado de kairós, uma intervenção de Deus na história humana. Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo não havia perseguido Jesus em nenhum momento da sua história, mas havia perseguido os servos de Jesus. Então, quando você for perseguido, vituperado, até humilhado, não revide. Não revide. Saiba que Deus está vendo. Saiba que Deus é juiz. E nós não desejamos mal a ninguém. Mas, de fato, nós devemos entender que importa nos agradar a Deus, mesmo que sejamos perseguidos por isso. Amém ou não? Amém. Em último lugar, fazemos Deus um inimigo quando o nosso coração desenvolve uma constante suspeita em relação ao seu caráter. Capítulo 6, versículo 33, e eu encerro com este versículo. Palavras de Jorão: e estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: eis que mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor. A expectativa que ele tinha de Deus era a pior possível sempre. E isso é muito triste. O que eu posso esperar de Deus? Só o mal mesmo. Tinha que ser. Deus é um estraga-prazeres mesmo. Mas, na verdade, era alguém que atribuía a Deus culpas, que na verdade eram suas. Era alguém que não tinha um coração grato para enxergar e reconhecer os sinais da graça de Deus em sua vida. Era alguém que resistia à voz, à pregação da palavra de Deus por meio dos seus servos. Era alguém que tinha sempre uma expectativa ruim de Deus. Eu não sei vocês, mas eu sempre espero de Deus o melhor. A situação está difícil, complexa, mas há sempre no coração uma voz que vem lá do fundo e que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não te deixarei, não te desampararei. Deus está conosco e essa confiança nos faz esperar sempre o melhor de Deus para a nossa vida. Às vezes o melhor não é o que a gente espera, mas se vem de Deus, é sempre o melhor. Portanto, o desejo de Deus é a amizade, é a paz, é a reconciliação. O desejo de Deus não é a briga, não é a crise, não é o silêncio, não é a desarmonia. Enquanto eu prego isso, eu estou falando, em primeiro lugar, para o povo de Deus. Muito cuidado. Nós podemos incorrer nesses erros
se não vigiarmos, se não cuidarmos, se não prestarmos atenção. Agora, feliz é o homem e a mulher que tem a Deus como seu amigo. Feliz o homem e a mulher que tem paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Feliz o homem e a mulher que tem a certeza que, a despeito das dificuldades, Deus está com ele. Ele é fiel, o seu caráter é sempre amoroso e nós podemos esperar com confiança, porque no momento certo, ele ouve a nossa voz, ele estende a sua mão e ele nos abençoa. Amém? Que este Deus maravilhoso nos abençoe. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós estamos chegando ao final deste culto. Mas Deus falou com você de alguma forma? Em alguma área, Deus tocou a sua vida? O Espírito Santo te fez lembrar de alguma coisa e que você precisa resolver essa noite com Ele? Você e Deus estão em paz? Ou faz tempo que vocês não conversam? Faz tempo que você não se abre para Ele? Faz tempo que você não fala com Ele? Como está o seu relacionamento com Deus? Você quer estar mais perto? Você quer ser mais íntimo? Há alguém aqui que diz: pastor, Deus tocou a minha vida hoje à noite, eu preciso de oração. Tem alguém assim? Faça um sinal. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, amém. Na galeria, alguém assim? Amém. Louvado seja Deus, amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. No coral, há pessoas assim? Amém, amém. Deus abençoe ricamente a sua vida. Agora, alguém aqui, porventura, não conhece esse Cristo maravilhoso, esse Jesus que veio ao mundo para trazer paz entre o ser humano e Deus. É só por Jesus. Você ouviu a palavra, você creu na palavra e você precisa de oração. Pastor, eu não sou crente, mas hoje à noite eu quero entregar a minha vida a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Alguém assim? Faça um sinal, nós vamos orar por você. Eu não sou crente, mas hoje eu entrego minha vida a Jesus como Salvador. Há alguém assim? Há alguém? Eu entrego minha vida a Cristo. Eu entrego minha vida a Jesus. Há alguém assim? Vamos ficar em pé, vamos orar.